Fala, pessoal do Meteoro Brasil, essa entrevista é importantíssima. A gente vai entrevistar o Mauro Capucci Matosinho, ele que fez uma denúncia que balançou o mundo político, o cotidiano do Brasil, né? Para quem não sabe, para quem não acompanhou, ele foi o piloto que denunciou o Rueda, que é o presidente do União Brasil, de ser dono de jatos de uma empresa ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. O Mauro também fez uma denúncia inicialmente anônima envolvendo o senador Ciro Nogueira, que ele descreve na conversa que ele teve com jornalistas Leandro Demore, César Calejão, Flávio Costa e Alice Maciel como o senador Ciro. Ele também descreve eventos e encontros que envolveram o próprio senador do Centrão. E aqui no Meteoro Brasil a gente vai ir um pouco além das histórias que foram publicadas tanto no UOL quanto no Instituto Conhecimento Liberta, o ICL Notícias. A gente vai contar um pouco quem é o ser humano Mauro Capucci, quem é a pessoa que fez essas denúncias, o que ele está passando depois da repercussão dessas matérias. Tem muita coisa que a gente vai conversar aqui, tá, gente? Vamos de vinheta, e aí eu vou relembrar as matérias e vou chamar o Mauro para a gente conversar. Vamos lá. Pessoal do Meteoro Brasil, vamos lembrar primeiro as reportagens do ICL Notícias. Eu trago aqui para vocês a reportagem exclusiva dos jornalistas citados em parceria com o portal UOL. Piloto diz que Rueda é dono dos aviões operados por empresa de voos do PCC. Segundo o piloto, o presidente do União Brasil era citado pelo dono e por funcionários da TAP como o líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares. Para quem não sabe, a TAP é a empresa que é uma sigla de Táxi Aéreo Piracicaba. Matosinho entrou na TAP, na Táxi Aéreo Piracicaba, em 2023 e saiu há 2 semanas. Essa entrevista é do comecinho, na verdade, na metade de setembro, e ele saiu ali pelo mês de agosto. Ele detalha muitos encontros e a compra também de 5 jatos no valor aqui de milhões de reais, de milhões de dólares, inclusive, que seriam propriedade não direta do Rueda, que é o presidente do União Brasil. Isso provocou um furacão no mundo político. São esses aviões aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na capa. Ele disse tanto no Instagram dele, que vocês vão conhecer, quanto nas entrevistas ao ICL, que fazer a coisa certa é o desafio que eu decidi aceitar. Ele disse sobre a entrevista em ON, em que ele contou a respeito de todas essas questões. E também ele denunciou 2 nomes do PCC ligados a essa companhia aérea, que é o Beto Louco e o Mohamed Hussein. Viagem com família de Beto Louco foi marcada 3 dias antes da operação da Polícia Federal, que está sendo rastreada por todas as autoridades. Essa é uma notícia muito importante. Eu estou muito feliz que o Mauro decidiu conversar com a gente aqui do Meteoro Brasil, para a gente poder também repercutir essas questões e até perguntar mais algumas coisas. Aí eu quero chamar o Mauro Capucci para cá e eu quero fazer uma única pergunta para ele. Mauro, como é que você está, meu cara? Seja muito bem-vindo ao Meteoro Brasil. Tudo bom? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, audiência do Meteoro. Eu estou... Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Uma pergunta direta, mas de resposta muito difícil. É difícil falar, né? Estou bem, né? Porque assim, o que eu posso dizer? Eu estou seguro nesse momento. Eu tenho ficado em lugar seguro, muito longe da minha casa, muito longe dos meus endereços. Eu estou num momento de, poderia dizer, uma fuga, em que eu passo alguns dias em uma cidade, outros dias em outra. Estou com a minha mochila, meu violão e meu cachorro. E é o que tem me mantido mentalmente... eu posso dizer mentalmente forte, embora eu tenha momentos muito difíceis, mas tenho me mantido conseguindo lidar com isso. Eu gosto de escrever, eu gosto de fazer música, e essas atividades têm ocupado um pouco mais do meu tempo.
Tenho me comunicado basicamente só através do Instagram, com uma série de protocolos de segurança que me foram orientados. E isso também é uma coisa que está me ajudando, primeiro, a me manter um pouco mais seguro nesse momento em que eu preciso de visibilidade nessa história, visibilidade na minha história também, porque é o que vai tornar mais difícil eu ser vítima de um ataque direto, alguma coisa contra a minha integridade física ou de familiares. Então é assim que eu tô. Talvez a resposta um pouquinho mais longa do que a gente pode esperar de uma pergunta tão direta, mas é por aí. Uhum. Mauro, você fez uma denúncia gravíssima, né, envolvendo figuras políticas e duas supostas lideranças aí do PCC, né, esse Mohamed Hussein Murad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Você denuncia esses nomes em cima do próprio crescimento da empresa, né? A empresa estava ali adquirindo aviões, você tinha contato direto com o presidente da empresa, e aí também surgem nomes políticos. A gente sabe também que é uma forma eficiente de lavar dinheiro. Você reúne gente do crime organizado, você reúne figuras da política que agora está turbinada com as emendas parlamentares, então é uma empresa que é do interior de São Paulo. Qual que foi o start, assim? Eu sei que você falou para o ICL que você queria fazer a coisa certa, mas por que você decidiu denunciar? E qual que foi a sua trajetória até você conversar com o Demore, com o César, que são colegas que eu conheço, gosto muito, também admiro eles. Trabalhei até com eles, eu trabalhei com o César, mas enfim. Olha, eu entrei nessa empresa aproximadamente há 2 anos para voar um novo avião que havia sido adicionado à frota dessa empresa. Foi uma super oportunidade. É uma empresa em que eu conheço boa parte das pessoas que trabalham lá, que pilotam os aviões. Eu estava muito feliz, assim, muito, muito contente de estar entre amigos, entre conhecidos, assim, voando, dividindo cabine mesmo com pessoas que eu gostava. E que para quem voa na aviação executiva e está sempre assim, a gente sempre meio que divide cabine com as mesmas pessoas, diferente da aviação comercial em que tem milhares de pilotos que vão rodar ali. Então era uma coisa muito importante para mim, tá perto de gente que eu gostava da companhia, assim, a gente vive muito próximo, a gente vive muito juntos, assim, tem uma vida, eu brinco que é uma vida de casal, em que você vai para uma cidade, vai fazer uma viagem, aí saímos para jantar juntos, saímos para tomar uma cerveja juntos, fazer um passeio, qualquer coisa, durante o tempo de pernoite, né? E depois de alguns meses na empresa, saiu a primeira notícia no Fantástico que mostrou a foto do Morra. A gente chamava o primo de Morra. E não entendi, desculpe. O Mohamed, né? O Mohamed, a gente se referia a ele como Morra, e foi a primeira vez que eu vi a foto do Morra na TV relacionado a uma matéria já indicando conexões com crime organizado, né? A partir daquele momento, nossa rotina de voos mudou um pouco e a gente começou a ir muito para Brasília. E foi quando eu comecei a escutar informações e conversas que conectavam essas idas a Brasília a figuras específicas no cenário político. E aí foi o momento que me despertou grande indignação, porque o PCC a gente sabe que está aí, que existe, eventualmente vai alguém preso, vai uma liderança presa, uma liderança morre num conflito. Agora, quando a gente vê essas coisas de filme de máfia, em que a política está envolvida, em que figuras políticas estão se beneficiando e facilitando, em tese, né? Isso me deixou profundamente indignado, e ver isso em primeira pessoa me levou para uma situação de dilema pessoal muito, muito intensa. Eu sempre tive medo, desde o momento em que eu pensei que talvez eu pudesse denunciar essa situação. Eu sempre tive medo. Eu fiquei praticamente mais um ano nesse trabalho,
com bastante medo do que poderia acontecer, até em relação à segurança da aeronave que eu voava, sabe? Então, isso fez com que eu tivesse uma rotina de inspeções pré-voo um pouco diferente, mais minuciosas, buscando outro tipo de coisa na aeronave. Enfim, por fim, eu decidi que eu sairia do trabalho. Essa foi minha decisão. Eu vou sair. Você saiu. E quando eu saí, quando eu decidi que eu ia sair, eu, eu pensei, bom, vai entrar outro cara no meu lugar, outra pessoa vai abraçar essa roubada e nada vai acontecer. Eu acho que eu vou, talvez, fazer uma denúncia anônima, de repente colocar luz nessa situação, vai acontecer uma investigação e que pode chegar a algum lugar. E foi por isso que eu inicialmente procurei o Calejon, porque era um cara que eu via ali na rede social, na TV, no YouTube, alguma coisa. Me parecia um cara sério, de trabalho jornalístico sério, e aí calhou de uma situação de profunda coincidência. Eu estava voando, lendo um livro do Calejon, e O Poder e Desigualdade. E eu terminei essa leitura durante o voo, em momentos assim de baixa carga de trabalho. É normal pegar, fazer uma leitura, dar uma distraída, assim, em voos longos, né? E aí eu fiz uma foto disso. E aí, depois que eu pousei, eu postei a foto. E um tempinho depois, o Calejon repostou minha foto. E aí aquela foi a primeira oportunidade da gente estabelecer algum contato. Eu mandei uma mensagem para ele, falei, pô, gostei muito do livro, etc. Ele me agradeceu pelo post, achou que a foto tinha ficado muito legal e tal. E aí eu falei, cara, no meu trabalho está acontecendo algumas coisas que eu gostaria de reportar para um jornalista. Você teria a possibilidade de me ouvir? E foi aí que essa conversa se abriu. Depois da primeira conversa, ele entendeu que o Demore poderia ajudar. Eu trouxe o Demore para o nosso papo. E isso durou aí alguns meses, até que a matéria fosse finalizada. Eles fizeram um escrutínio profundo na minha vida, assim, para entender quem eu era, para entender quem eram as pessoas com quem eu trabalhava. Então, foi um trabalho jornalístico longo até que essa matéria fosse divulgada. Mas a trajetória foi essa. Entendi. A trajetória foi essa e é uma coisa. Você destampou uma coisa, Mauro, me ficou na cabeça agora que você acabou de falar. Já tinha o envolvimento dos caras que apareceram no Fantástico como ligados ao crime organizado, e você falou, a gente começou a ir mais para Brasília. A TAP começou a se envolver com o Rueda para tentar esconder os negócios que tinham lá dentro? Na verdade, até onde eu consigo entender das conexões da empresa, o Rueda já era uma pessoa que fazia negócios com a TAP antes mesmo da minha entrada. Então, o Beto e o Morra, pela cronologia que eu consegui entender, eles entraram com negócios com a TAP depois que o Rueda já era uma pessoa que fazia negócios com a empresa. Então, o Rueda já estava lá dentro e, na verdade, eles foram para Brasília para talvez expandir esses negócios. O que me parecia é que, depois que saiu a matéria do Fantástico, a Copap, que era a empresa, uma das grandes empresas desse grupo aí, que envolveu Faria Lima, etc., ela teve algumas licenças cassadas, e era necessário interferir na ANP para reabilitar a empresa. E aí foi esse o momento em que eu começo a ir para Brasília semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, com o Roberto, que ia fazer reuniões com figuras da política em Brasília. Deixa eu te fazer uma pergunta estratégica, porque você falou, eu conversei com o Calejon, aí ele puxou o Demore, e aí você se viu ali conversando com uma série de jornalistas, produção, vídeo e tal, mas antes disso, você pautou o ICL, sendo fonte anônima,
de uma denúncia envolvendo, e aí eu vou usar as suas palavras, tá? Você falou, eles se encontraram com o senador Ciro. Justamente, foram as palavras que eu escutei você não ouviu o nome Ciro Nogueira, mas ali naquela denúncia anônima, você já viu que iam te perseguir se você não falasse tudo? Já. Ali eu percebi, e inclusive por conta de uma cronologia, em que eu fiz um voo para atender a família do Roberto, alguns dias antes da denúncia da operação da Polícia Federal. E aí a própria mídia divulgou que havia suspeitas de que essa operação tinha vazado. Como eu tinha prestado, antes da matéria anônima do ICL sair ao ar, eu já tinha prestado um depoimento à Polícia Federal, onde eu dei todas as informações que eu tinha a respeito dessas figuras políticas, e houve o vazamento da operação, eu juntei uma coisa com a outra e percebi que, possivelmente, os indivíduos quem eu havia nomeado já sabiam quem eu era. Porque eu tinha assinado um depoimento com o meu nome completo, com o meu endereço e com a minha assinatura. Então, eu entendi que não havia mais a possibilidade de eu permanecer anônimo, porque, pelo menos para as pessoas que eu denunciei, eu já não acreditava mais ser um nome anônimo, uma testemunha anônima. E aí, sendo assim, e em conversa com uma pessoa que trabalha com direito, que é um amigo pessoal, que entende de proteção à testemunha, ele me orientou e falou que talvez fosse melhor eu fazer fazer essa denúncia não anônima, essa denúncia em on, como vocês dizem no jornalismo, né? Porque expor o meu nome a público agora era mais importante do que tentar manter minha identidade anônima, visto que ela já não era anônima. Uhum. Já que a sua identidade não era mais anônima, aí eu te pergunto uma coisa: do que você tem mais medo hoje em dia? Depois a gente vai entrar nos detalhes, né? Que você falou que está sendo ameaçado, tem um cotidiano mais complicado. De quem que você tem mais medo, do PCC ou dos parlamentares? Olha, honestamente, as informações que eu trago a respeito da facção não são informações novas. Eu, inclusive, soube mais pela mídia do que pelo meu dia a dia. O que, para mim, ficou evidente e que é a base da minha denúncia é como essas pessoas, em tese vinculadas ao PCC, estariam envolvidos com a política institucional. Então, honestamente, o meu maior medo é das pessoas na política que eu denunciei. Eu não acho que a organização criminosa teria, nesse momento, interesse em colocar um cadáver numa história que não tem um cadáver, sendo que eu não trago novidades a respeito de tudo que a polícia já sabe a respeito deles. Mas há pessoas aí que pela primeira vez foram nomeadas com a minha denúncia. E desses indivíduos eu tenho medo. Teve a Operação Carbono, pouco antes de você colocar o seu rosto em público, que apurou crimes do PCC com fintechs e empresas da Faria Lima. 46 mandados de busca e apreensão, 15 mandados no mesmo prédio. Eu brinquei numa live que eu falei, os caras eram ladrão e eram vizinhos, assim. Te surpreendeu isso? Não, né? Com tudo que não me surpreendeu. E isso, de fato, eu já sabia exatamente do que se tratava. Já conhecia algumas das fintechs por nome, inclusive porque uma delas chegou a fazer pagamentos do meu salário. E essas pessoas da Faria Lima, eu via essas pessoas no meu cotidiano, elas viajavam comigo, então não foi uma surpresa, de fato não foi, infelizmente, né? Mauro, aí você dá a entrevista, você falou para mim que está fazendo essas mudanças de endereço e você me detalhou uma ameaça que você recebeu numa ligação. Que aconteceu?
Como é que você está lidando um pouco com isso? Você falou que às vezes você mantém o telefone desligado, você tem algumas providências. Você não precisa me detalhar, porque eu sei que envolve o seu íntimo, mas como é que está funcionando isso? São muitas ameaças de morte? Tem também solidariedade nessa rede que você está criando no Instagram? Olha, primeiro de tudo, vamos falar da solidariedade que eu estou recebendo, porque mais do que as ameaças, é isso que tem me tocado. Cara, eu não esperava esse nível de solidariedade, de quantidade de gente que vem falar comigo, assim, e me compartilham histórias, gente que já viu coisas, gente da mesma linha de trabalho que eu, que vem desabafar. Cara, tá sendo uma experiência muito enriquecedora conversar com tanta gente que se identificou por algum motivo com o que eu fiz, que ficou agradecida de alguma forma. Porra, isso é fantástico, velho. Fantástico porque dá motivação, dá inspiração. Eu me sinto muito sozinho, eu tive amigos que se afastaram, que preferiram não ficar em contato, pessoas que eu esperava que me estendessem a mão que não estenderam. E então essa rede que se formou no Instagram, cara, que era um lugar que eu frequentava muito pouco até então, se tornou um pouco do meu grupo de amigos, gente que se propõe a conversar comigo, e assuntos pessoais, assuntos triviais, assim, a gente fala desde música, aviação, então isso é fantástico, cara, isso sem palavras, inclusive se tiver gente dessa turma que estiver assistindo essa entrevista, eu agradeço demais o apoio e os papos que a gente tem tido. Por outro lado, eu ontem liguei pela primeira vez o meu número de telefone. Entre um local e outro que eu estava, eu decidi ligar meu chip para ver se tinha alguma chamada perdida, alguma mensagem importante, alguma coisa que eu precisasse ver. E meu telefone tocou, foi 12h36. Eu decidi atender, imaginando se tratar de algum jornalista, porque a maioria dos contatos que tinham lá, era de pessoas se identificando como veículos de imprensa que queriam falar comigo. Então atendi um número desconhecido. E aí se apresenta um indivíduo de nome Caveirinha, dizendo detalhes a respeito da vida pessoal de uma pessoa próxima, falando de endereços, e essa pessoa já morou, de um endereço específico, na verdade, e eu sei que essa pessoa já morou e que não tem vínculo com ela mais há alguns anos, e falando o nome completo dessa pessoa, coisa que também não é de ampla divulgação por aí. E uma pessoa anônima, uma pessoa que não tem qualquer vínculo com rede social ou com um nome que poderia estar jornalisticamente envolvido por qualquer motivo. Então eu fiquei com bastante medo, cara. Foi a primeira vez que eu passei por um negócio desse na minha vida. A ameaça foi bastante gráfica, assim, eu nem convém entrar em detalhes, assim, mas falava de maneiras específicas, descrevia torturas, enfim. Foram 4 minutos de ligação. Não entendi. Descreve pessoas que você conhece. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu conheço e que se referiu a um nome que não é o nome que ela se apresenta publicamente, mas é um nome que ela usa, e então me fez ter medo, porque são informações bem detalhadas, assim. Eu conversei com o meu advogado, inclusive conversei com ele hoje pela manhã, ele está fazendo o que precisa ser feito institucionalmente em relação a isso, etc. Mas é foda, velho. Desculpa o palavrão, cara. Não. Enfim, velho, eu não tenho nem muito o que dizer a respeito disso. É uma parada nova. É uma coisa nova, uma coisa que eu sabia que podia acontecer, da mesma forma que eu sabia que eu ia ter que ficar escondido, que eu ia ter que ficar longe das pessoas que eu gosto e tal. Mas quando acontece, o negócio é louco. É diferente. É diferente. Você já avisou a Polícia Federal a respeito disso? Eu comuniquei diretamente ao meu advogado, que é quem está em contato com a Polícia Federal. Importante.
importante. Você precisa ter toda a proteção, Mauro. Inclusive, é importante você falar na imprensa o que está acontecendo, para todo mundo ficar consciente. Promotores, policiais que estiverem assistindo essa entrevista, a gente precisa tomar providências, não pode acontecer. Ainda mais uma testemunha, a gente está agora com o governo federal criando delegacia específica para combate ao crime organizado, a Receita indo atrás de crimes de lavagem de dinheiro. Senão, Mauro, as pessoas não ficam incentivadas a denunciar, né? Cara, eu tenho pensado bastante, eu tenho tido muito tempo de reflexão e eu gosto de escrever um pouco meus pensamentos e tal. Eu vejo stories, né? Um pouco do que você está pensando. Foi como eu falei, tem muita gente no Instagram que interage e que eu conto uma história, que eu falo alguma coisa que eu tô pensando, a galera vem e me dá um conselho, me dá uma palavra de apoio. E, cara, honestamente, eu tenho usado essa turma no sentido de me apoiar neles, que se dispuseram. Algumas pessoas já ficaram amigos, assim, já consideram amigos, porque a gente conversa todo dia. Mas eu tenho de fato me apoiado nessa galera. Agora, onde eu estava antes, putz, a gente estava num assunto que eu acabei me desviando. Não, eu perguntei se você denunciou, perguntei como é que é. Sim, me lembrei a linha que eu estava. Então, muita gente vem falar comigo dizendo que viu alguma coisa, mas que tem medo de denunciar também. Outros pilotos, cara, meu chefe tá nessa história, meu chefe tá metido com isso, mas eu tenho medo de falar. E, cara, é difícil fazer a parada certa. É difícil, velho. Eu cheguei num ponto da minha vida pessoal em que isso se construiu dentro de mim. Eu voo profissionalmente há mais de 15 anos. Eu já vi outras coisas acontecerem. E essa indignação foi uma coisa que se construiu ao longo do tempo, ao longo das experiências pessoais que eu tive. Tive uma doença grave, que até falei um pouco com o Calejão e com o Demore. Qual doença foi? Eu tive um câncer de fígado quando eu tinha 29 anos. Nossa. E foi uma experiência bem intensa, assim, no sentido de ter essa perspectiva da morte próxima, porque o meu prognóstico era muito ruim. Eu tinha um prognóstico ali de 87% de chance de morrer em até 3 anos. Então, uma notícia dessa, por mais clichê que seja, te faz colocar as coisas muito em perspectiva na vida. E aí, alguns anos depois eu voltei, 2 ou 3 anos depois eu voltei para o mercado de aviação, e esse tipo de coisa começa a me impactar de uma forma diferente. E é aí que eu decido que eu vou fazer alguma coisa a respeito. Se torna meio inevitável, assim, se torna, assim, a única coisa que eu posso fazer. Eu demorei um pouco para falar porque eu estava me preparando, honestamente, eu tava me preparando psicologicamente porque eu ia enfrentar, eu estava me preparando, até juntando uma grana. Atualmente eu tô sem trabalhar, cara, eu tô sem receita, não tô produzindo para pagar minhas contas. Então, eu me preparei para todas essas coisas. Pô, vou ter que passar uns meses aí com o dinheiro guardado, vou ter que passar uns meses fora da minha casa, longe da minha família. Fiz terapia pra caramba para chegar até aqui. Né? Continuo, inclusive 2 vezes por semana. Tem sido um excelente apoio. Mas, enfim, então eu passei por um processo de me trazer esse lugar. E isso me leva a concluir que fazer a coisa certa é difícil, é caro, e pela perspectiva da nossa vida, real, do sistema que a gente vive, Capitalista. não traz muita coisa boa, tá? Então isso me leva a pensamentos do tipo, cara, que sistema horroroso que a gente vive, em que fazer a coisa certa é prejudicial para um indivíduo. Enfim, e é isso. De fato, eu sinto que institucionalmente eu fiquei desamparado. Meu advogado conversa com a polícia e tudo mais, mas assim,
não houve qualquer interesse além do jornalístico por uma história tão importante e que, cara, e que me colocou numa situação muito vulnerável. Sim. Enfim, eu acho que é isso que eu tenho para falar, cara, porque senão eu vou começar a chorar pitanga aqui, não é o caso, velho. Não, cara. Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar sobre vida pessoal. Você disse isso no chat do Meteoro, que o Meteoro ajudou um pouco na sua educação política e que você hoje se identifica mais como uma pessoa de esquerda, centro-esquerda. Como é que foi essa mudança? Cara, eu acho que essa é uma história interessante, porque eu sou um cara que cresceu, fui educado e socializado numa bolha muito específica do homem paulistano branco de classe média. E todos os meus amigos, meus conhecidos, família e tudo mais, todo mundo é gente de direita, gente não necessariamente politizada, mas essas pessoas automaticamente liberais, automaticamente de direita. E me foi ensinado um pensamento muito meritocrático, de faça suas coisas, você chega onde você quiser, você constrói o que você quiser. E dessa forma, assim, eu acho que na minha bolha de privilégios, isso poderia até ser real, de certa forma. Eu tive uma boa educação, eu tive um bom trabalho, uma carreira que não é uma carreira acessível para toda a população, que é a carreira de aviador. E isso fez com que questionar o nosso sistema atual nunca fosse exatamente minha prioridade, né? Acontece que aí vem uma doença grave que me coloca frente a diversas contradições do que eu considerava importante e prioritário na minha vida. E como eu sou um autista de nível suporte 1, o que antigamente foi conhecido como Asperger, enfim, mas isso me faz ter certas características, e uma delas é o hiperfoco. E quando eu comecei a me deparar com contradições na minha forma de ver o mundo, eu comecei a estudar. Eu fui fazer uma faculdade nova, eu fui fazer uma faculdade de História, e buscando esse tipo de conteúdo de história, de uma análise política, eu me deparei com uma série de canais, dentre eles o Meteoro. E eu comecei a acompanhar, nos dias que eu não voava, eu tinha a minha rotina de podcasts da tarde, em que eu escutava a live do Galãs Feios e em seguida o Jornal do Meteoro. E dessa forma eu me informava sobre notícias e sempre foi divertido. Tanto o clima do Meteoro quanto o clima do Galãs eram jornais que eu largava à tarde rolando na minha casa e ia me fazendo uma companhia, assim, enquanto eu estava fazendo minhas coisas, né? Era mais pra cima, né? A esquerda meio mais festeira. Cara, assim, o Galãs tem o lance dos comentários irônicos, que eu acho muito legal. O Meteoro sempre tenta trazer uma vibe positiva, assim. O chat é um chat muito, muito camarada, assim. Eu vejo que as pessoas se dão bem. Então é um clima gostoso, cara. E falar contigo assim, é um negócio que eu nunca imaginei, velho. Porque você era o cara que eu assistia conversando lá com a Sofia, com a Ana, enfim, e que faziam parte ali dos meus fins de tarde, né? Mas sim, eu considero que o Meteoro, o Galãs, e aí outros canais que eu fui, a partir do Meteoro e do Galãs, fui conhecendo o próprio ICL, né? Que acabei conhecendo, descendo um pouco nesse universo do YouTube de política e tal. Então eu brinco que o Meteoro, você, Pedro, enfim, e todo mundo que fez esse trabalho são, de certa forma, sementes. Se essa denúncia, de fato, for a sociedade colher frutos disso e a gente vê um bom desfecho dessa denúncia, porra, que o Meteoro foi uma das sementes que fez isso ser viável. É fundamental isso, né, Mauro? O ICL fez um trabalho fantástico e junto com o UOL, a gente sabe o quanto é difícil também levar essas denúncias à frente. Evidente que você está sofrendo a maior violência possível, mas nós jornalistas a gente não consegue por conta de assédio judicial, né? Aí ficam tentando calar, é uma
uma chatice que custa dinheiro também, é uma coisa muito complicada. E aí, nesse contexto, eu não quero estragar o clima de alto astral, a gente vai terminar essa entrevista para cima, mas eu quero comentar uma coisa, que sempre acontece isso quando tem uma denúncia de grande repercussão. O Poder 360 publicou esse negócio aqui, que a gente estava falando no bastidor aqui antes de entrar no ar. Você falou que é verdade, você é filiado ao PSOL, mas me surpreendeu muito essa matéria aqui, em que eles falam num tom, acho que querendo te descredibilizar, lembrando uma queixa-crime de junho de 22, que aí supostamente você teria xingado e cuspido no rosto de uma vizinha durante uma discussão de condomínio em que ambos moravam na Pompeia, zona oeste de São Paulo. Queria que você explicasse essa história dessa briga, e aí... Vamos lá, não tem problema nenhum a gente falar sobre isso, Pedro. De fato, eu sou filiado ao PSOL. Vamos nas duas histórias aí. De fato, eu sou filiado ao PSOL. É uma filiação recente, provavelmente não tem um ano, que eu fiz pela internet, pelo site. Como eu te falei, eu passei a ter uma visão de mundo diferente, e uma das coisas que eu trouxe na terapia foi que eu estava me sentindo meio sem pessoas para bater papo, para trocar essas ideias. E o meu psicólogo falou, por que você não procura um núcleo de um partido de esquerda, que seja aí pelo teu bairro, que de repente você possa fazer um trabalho de base? Eu já estava fazendo faculdade de História e estava a fim de dar aula de História. E aí eu conheci uma turma, em contexto social, assim, e que eram pessoas que militavam no PSOL. E aí eu me aproximei dessas pessoas, fiz amizade com essas pessoas, me filiei ao partido PSOL através de um formulário online, nunca tive contato com dirigente nenhum, enfim, foi uma coisa legítima, de fato, assim, porque eu estava incomodado, eu estava passando por um processo de politização, eu estava vendo quais grupos políticos estavam tendo vantagens em cima daquilo que eu estava vendo, e, cara, legitimamente eu decidi me filiar a um partido de esquerda. Me entendo hoje em dia, me entendo e me declaro uma pessoa de esquerda, sem problema nenhum. Sobre o processo que o Poder 360 colocou para download na internet, cara, foi um bate-boca de... Você vê que essa é a sacanagem. Eles te ouviram, não, né? Não, sequer tentaram contato, e assim, eu acho que pelo menos 10 veículos diferentes tentaram contato comigo, eles poderiam ter me ouvido se quisessem, mas tudo bem, eu acho que é do jogo e a gente já tinha exatamente noção de que isso seria tentado usar para me descredibilizar. Ambas as informações constam na matéria original do ICL, então isso nunca foi uma grande revelação do Poder 360, inclusive esse fato aí que foi esse bate-boca de condomínio que aconteceu. Minha mãe era síndica do condomínio, uma outra pessoa era a antiga síndica, essa antiga síndica tinha uma rixa pessoal que já remontava aí 10 anos, em que houve assédio jurídico, tem registro público de tudo isso, tá? Foram processos que essa pessoa moveu contra minha mãe, contra o condomínio, e em um determinado dia, eu morava no mesmo prédio da minha mãe, eu cheguei no prédio e essa pessoa estava com um bloco de papel pondo na cara da minha mãe e dizendo que minha mãe teria que assinar aquilo. A minha postura foi me posicionar entre as duas, eram duas senhoras, minha mãe e a outra senhora, me posicionei entre as duas e, de fato, me exaltei ao tentar expulsar a outra pessoa ali de perto da minha mãe, que estava com um bloco de papel na mão. A história da cuspida é porque eu cuspi no papel, não cuspi na cara de ninguém, não teve nada disso. As minhas falas que estão... Tomara que ela pegue Covid é porque ela era negacionista, você estava me falando, né? Vamos chegar lá, de fato. Eu não quero entrar em detalhes a respeito dessa pessoa porque eu acho que é muito chato. Ela pode ser facilmente identificada pelo processo então eu não quero entrar em detalhes, mas era uma pessoa que tinha argumentos negacionistas, assim. Então, quando eu cito o Covid, é nesse sentido, porque eu tinha cuspido no papel,
e falei para ela, melhor a senhora ir embora que eu estou com Covid, ou vai embora porque senão você vai pegar Covid, qualquer coisa nesse sentido. A conversa está inteira no processo, porque ela estava gravando. Ela já estava naquele momento motivada a causar uma cena, tanto é que estava gravando o áudio da conversa. Então foi isso, foi um bate-boca. Há vídeos do condomínio que comprovam que se resumiu a um bate-boca. Há esse contexto que o Poder 360 divulga algumas frases aí. Essas frases foram proferidas, algumas delas exageradas de fato, mas eu estava numa situação de cabeça quente e ali tentando defender minha mãe. Eu acho que é uma situação que eu me arrependo de ter acontecido. Claro que eu me arrependo de ter exagerado, mas eu jamais permaneceria inerte frente a uma agressão à minha mãe em nenhum contexto. Eu acho que é por aí. É isso. Mauro, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, Pedro, eu agradeço pelo convite para me ouvir, essa abertura de espaço aí, cara. Realmente é pessoalmente especial estar aqui no Meteoro, que, como eu falei, sempre foi um companheiro de tardes, aí, de finais de tarde. Agradeço pela forma respeitosa como você conduziu. De fato, é um momento difícil. E eu agradeço por ter me recebido de uma forma, velho, tão bacana, assim, para um papo legal. Mauro, conta com a gente, é importantíssima a denúncia que você fez, você é um cara corajoso e parabéns por ter tido o peito de falar tudo que você falou, sustentar com precisão de detalhes. Eu te perguntei a respeito do senador Ciro, porque foi o que você falou na entrevista, para a gente fazer aquela checagem de fatos. E te desejo, cara, de melhor, que você consiga, em breve, voltar a ter uma vida razoável, a ter o seu sustento, quem sabe voltar a voar em outras companhias. Mas você prestou um serviço para o Brasil. Eu acho que é uma coisa que você precisa colocar na cabeça, e você fez bem para muito mais gente, às vezes, do que você imagina. Que a gente tem a impressão, né? Eu vivo falando para as pessoas, eu faço live para 3 mil, eu falo, porra, às vezes eu acho que eu estou falando com ninguém está me ouvindo. Tem muita gente ouvindo, cara. Tem muita gente. Cara, eu sou um pouco manteiga derretida, cara. Então eu fico emocionado com essas paradas, sabe? Longe de mim imaginar, assim, você fala um negócio desse, você prestou um serviço pro Brasil. Cara, que loucura ouvir um negócio desse, cara. E essa ficha ainda não caiu, eu acho. Mas uma hora cai. E, assim, eu espero de verdade, assim, que essas pessoas que chegam até mim, que ouvem essa denúncia, se inspirem a falar o que sabem também. Eu sei que todo dia dezenas de pilotos de avião, de jatos executivos, decolam transportando passageiros e o peso da omissão. E eu espero que outros colegas aí de profissão que estão muito vindo falar comigo, se motivem. É difícil mesmo. Eu não vou mentir e falar, chega aí, conta o que você viu que é legal pra caramba. É difícil, velho. Mas é a coisa certa, e isso tira um peso das costas, viu? Isso tira uma sensação ruim e faz a gente dormir melhor no travesseiro. Isso, dentre toda essa loucura que eu tô vivendo, eu tô dormindo melhor. Isso é importantíssimo. Mauro Capucci, meu querido, obrigado, bom descanso e conta com a gente aqui, qualquer coisa. Deixa eu só fazer uma última coisa, que tem uma pessoa muito amiga, querida, que trabalha com redes sociais e está nesse momento me dando dicas de como falar no Instagram, que para mim é uma grande novidade. E se eu não fizer isso, ela vai ficar muito brava comigo. Então, aqui tem meu arroba. Se você me permite esse espaço, Pedro. No momento, a gente está lá no meu Instagram formando uma rede de apoio, em que pessoas convocam seus parlamentares a olhar para essa história, que pessoas convocam seus influenciadores a olhar para essa história, para que a gente não seja calado. E que nesse momento eu tenho medo de ser calado, tanto fisicamente quanto
quanto institucionalmente, que essa denúncia não chegue a lugar nenhum, que seria lamentável. Sigam o Mauro, tá, gente? É uma forma também de manter vivas as denúncias, interajam com ele, comentem os posts, deem essa força que é fundamental. A comunidade do Meteoro aqui se solidariza, meu cara. A gente tá todo mundo junto. E todos esses amigos que eu estou citando aí, que eu não vou nomear por motivos óbvios, um enorme beijo. Obrigado por vocês estarem me apoiando. Está sendo importante. Mauro, se cuida, meu cara. Até mais. Tchau, tchau. Pedro, obrigado, cara. Um abraço. Tchau. Estamos chegando aqui no final do Meteoro Repórter, gente. Deixa eu passar aqui a vinheta final. Vamos lá. É isso, meus queridos. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.